Livro-texto, capítulo 5, Cura e Integridade. Parte 1. Convite do Espírito Santo, ou ao Espírito Santo. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o Espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o Espírito obedece, e assim honra apenas as leis de Deus. Para o Espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Tendo tudo, o Espírito mantém todas as coisas dando-as e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuís. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa que a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e receber e perder desaparece. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que nele acreditam, mais forte passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. E usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo separado à parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse: se eu me for, eu vos enviarei um outro Consolador e ele habitará convosco. Sua função simbólica fez com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo que vejo do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ensinou-me em primeiro lugar, acima de tudo, que essa inspiração é para todos. Eu mesmo não poderia tê-la em mim sem saber disso. A palavra conhecer é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente da percepção superior ou verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, embora nunca possas perdê-lo. O Espírito Santo é a mente de Cristo que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser com a separação como uma proteção ao mesmo tempo, inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo.
A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação ou a restauração da integridade na mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar as criações e mantê-los na luz de alegria. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Mas também abençoou suas crianças como um modo de pensar capaz de levar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ela representa um estado mental suficientemente próximo da mente, disposto para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar, nem por um instante, que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Fim da leitura do livro-texto de hoje. Livro de exercícios, lição 35. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. A ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora. Descreve, porém, que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te odeias ou te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tens feito. A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês enquanto acreditares que estás nele é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não podem ver. A ideia para o dia de hoje apresenta uma perspectiva bem diferente de ti mesmo. Por estabelecer a tua fonte, estabelece a tua identidade e ela te descreve como realmente tens que ser, na verdade. Usaremos um tipo de aplicação um pouco diferente para a ideia de hoje, porque a ênfase hoje está naquele que percebe, ao invés de estar no que é percebido. Começa cada um dos 3 períodos de prática de 5 minutos de hoje repetindo a ideia do dia para ti mesmo, e depois fecha os olhos e investiga a tua mente buscando os vários tipos de termos descritivos nos quais te vês. Inclui todos os atributos baseados no ego que conferes a ti mesmo, positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, grandiosos ou degradantes. Todos eles são igualmente irreais, porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. Na parte inicial do período de exame da mente, é provável que vás enfatizar o que consideras serem um aspecto mais negativos na tua percepção de ti mesmo. Perto da última parte do período de exercício, no entanto, termos descritivos mais autoenaltecedores podem cruzar a tua mente. Tenta reconhecer que a direção das tuas fantasias sobre ti mesmo não importa. Ilusões não tomam nenhuma direção na realidade. Elas meramente não são verdadeiras. Uma lista não seletiva e adequada para a aplicação da ideia para o dia de hoje poderia ser a seguinte: eu me vejo submisso, eu me vejo deprimido, eu me vejo fracassado, eu me vejo ameaçado, eu me vejo impotente, eu me vejo vitorioso, eu me vejo perdedor,
eu me vejo caridoso, eu me vejo virtuoso. Não deves pensar nesses termos de modo abstrato. Eles te ocorrerão à medida que passarem pela tua mente várias situações, personalidades e eventos nos quais tu participes. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra, identifica o termo ou termos descritivos que sentes que são aplicáveis às tuas reações àquela situação e usa-as na aplicação da ideia de hoje. Depois de ter citado cada um deles, acrescenta: mas a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Durante os períodos mais longos de exercícios, provavelmente haverá intervalos em que nada específico te ocorra. Não te tensiones para achar coisas específicas para preencher o intervalo, mas apenas relaxa e repete a ideia de hoje lentamente até que algo te ocorra. Embora nada do que te ocorrer deva ser omitido dos exercícios, nada deve ser desencarvado com esforço. Não se deve usar nem força nem discriminação. Durante o dia, tanto quanto possível, escolhe um atributo ou atributos específicos que conferes a ti mesmo naquele momento e aplica a eles a ideia de hoje, acrescentando a cada uma a forma indicada acima. Se nada em particular te ocorrer, meramente repete a ideia para ti mesmo com os olhos fechados. Então, faz as sessões de 3 a 5 minutos, repetindo a ideia de hoje, que no caso é minha mente, é parte da mente de Deus, eu sou muito santo, e permite que a mente vá buscando tipos e termos descritivos nos quais você se vê. Inclui aqui os atributos baseados no ego que confere a ti mesmo, que sejam positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, grandiosos ou degradantes. Todos eles são irreais porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. Então, nesse período de exame, é provável que a gente vá considerar aspectos mais negativos na maior parte do tempo. Depois, perto do fim, você vai começar a perceber que tem termos descritivos mais enaltecedores da própria mente. E tenta reconhecer a direção dessas fantasias sobre você mesmo, que elas não importam, que são ilusões e não tomam direção nenhuma na realidade, elas não são verdadeiras. Então, um exemplo é aquela lista que a gente citou aqui, que pode ocorrer passagens de expressões como eu me vejo submisso, eu me vejo deprimido, fracassado, eu me vejo ameaçado e assim por diante. Eu me vejo vitorioso, caridoso ou mesmo perdedor. E repete isso, persiste nisso durante 3 a 5 minutos. Melhor, durante 5 minutos, 3 vezes no dia. E ao final, perto do final, você menciona: depois de ter citado cada um deles, você acrescenta: mas a minha mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo. Durante esses períodos, você vai ter um intervalo específico que pode acontecer aí durante o dia. Se você se lembrar, então não fique tensionado, mas simplesmente relaxa e repete a ideia de hoje até que ocorra essas mensagens, essas frases na mente. Não precisa forçar, deixa a coisa acontecer naturalmente, ok? E ao finalizar o pensamento, sempre repete a frase do dia de hoje, que é: minha mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo. Fim da leitura do exercício de hoje.